Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Essa mensagem de hoje é sobre ponto de vista. Nós vimos na semana passada sobre os Espíritos nos explicando, falando da importância da vida futura. O que significa vida futura? Quando Jesus vai claramente nos ensinar, dizendo, quando responde a Pilatos: o meu reino ainda não é deste mundo, ainda, porque realmente o reino de Deus está no coração de cada um. Nós só teremos um mundo melhor em todos os sentidos, como nos ensina Allan Kardec, a partir do momento em que o homem também melhorar o seu coração e estiver com a mente, o raciocínio e o sentimento unidos no mesmo sentido de alcançar a melhoria e a sua transformação moral. Então, nesse sentido, o Espiritismo vem nos explicando sobre a vida futura. Quando Kardec recebe o Espírito da Verdade, toda aquela pleia de espíritos que o auxiliaram na purificação, os irmãos sabem que para receber o Evangelho ele não permaneceu em Paris. Ele foi recomendado pelo seu mentor maior, Zéfiro e outros, que ele fosse para um lugar afastado da cidade, para que aquele burburinho que já existia poderia alterar, poderia prejudicar os espíritos que iam trabalhar com ele, por médiuns, na organização do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra mais importante. É lógico, o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, Céu e Inferno, todas as obras de Kardec são a base da doutrina da terceira revelação. Mas o Evangelho é o principal. Por quê? Porque é o que modifica o homem, é a moral. São as explicações do Evangelho em Espírito e Verdade, na onde os Espíritos então vão nos esclarecendo que os conhecimentos são indispensáveis e importantes para todos nós, principalmente explicados à luz da doutrina espírita. Mas só os conhecimentos não são só eles passíveis de modificar a nossa mente, modificar o nosso coração, modificar a nossa conduta. Ela só é possível o influxo da presença e da exemplificação do Evangelho. Então, quando nós vemos aqui os Espíritos nos explicando do ponto de vista que é relacionado à ideia da vida futura, do ponto de vista da doutrina, de como esclarece os assuntos da nossa própria vida, os propósitos, o que é que a vida nos oferece, qual é o nosso propósito na atualidade, o que nós entendemos de tudo o que acontece no mundo. Não é só as explicações que vem no TikTok, que vem nas redes sociais, muitas naturalmente sem nenhuma base, vamos dizer assim, séria ou científica, mas que jogam muitas vezes a interpretação de cada um. Nós somos um mundo de excesso de informações, de tudo quanto é jeito e modo que nós jamais pensaríamos, por quando não existia ainda
nem mesmo do celular, depois foi a internet, que vem revolucionando naturalmente o conhecimento amplo para todos nós. Que é importante, ninguém conta o progresso da internet que tudo fazer. O importante é o que nós estamos fazendo com essa enxurrada de ideias que vem diariamente para nós e qual é a nossa posição frente a elas. Essa é a questão para nós entendermos quando os Espíritos falam aqui do ponto de vista, porque, como ele diz, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura proporcione na palavra fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre a qual encaram eles a vida terrena. Porque a forma como nós encaramos a vida terrena vai nos influenciar, é lógico, se nós lemos determinada análise do ponto de vista político. Porque tudo na vida é política. Ele fala política, o povo fala, vai falar política, mas nossa vida é política. Tudo é política, politicagem é que é diferente. A política é lógico, nós temos a política nossa, tem as casas espíritas, tem tudo, é a forma, né? Como que nós estamos nos posicionando frente a qualquer assunto. Então, estas ideias que estão sempre sendo jogadas atualmente, nós precisamos de muito do ponto de vista para nós espírita. O ponto de vista que os espíritos vão nos chamar aqui a atenção é exatamente esse, porque coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida e a vida corpórea se torna uma simples passagem. É uma passagem, não é eterna. E isso muda tudo, porque nós estamos, muitas vezes, as vicissitudes, as tribulações da vida têm uma explicação. Existe uma explicação. Nós somos filhos de Deus, criaturas criadas por Deus, que é nosso Pai. Nós habitamos um planeta que nos foi dado, a bênção divina, nos dado pelo nosso Pai para nós vivermos. A realidade é essa. E o nosso espírito é eterno. Ora, como é eterno? Infinito. Ele não morre. Então, se hoje nós estamos com uma vida, com as dificuldades naturais da existência, se nós não dermos uma direção dentro do Evangelho de Jesus, conforme o Espiritismo nos explica, nós vamos realmente sofrer as consequências da falta de moralização na nossa vida. Isso é normal, isso é perfeitamente o que está acontecendo no mundo. Por que é que Jesus veio à Terra e não veio passear? Ele não veio fazer simplesmente avisar sobre a doutrina, só falar sobre Deus. Ele veio com um propósito. Porque quis um espírito perfeito, que não precisava ter encarnado, porque ele encarnou, levou 4.000 anos mais ou menos para ter um perispírito acessível para entrar na vibração de um planeta de provas e expiações como o nosso. Com todo este sacrifício, então ele veio por amor a nós. E aí, nós vamos fugir daquilo tudo que ele ensinou por achar que o nosso o conhecimento de ciência ou de filosofia, ou o que for, é melhor. Nada nos impede de estudar, de perguntar, de aprofundar. Mas,
mas é um conhecimento que nos oferece a própria terceira revelação, falando da mediunidade, do conhecimento do mundo espiritual. Meus irmãos, a Terra é um planeta que está passando para a multiregeneração. Nós estamos em transição. Tem milhares e milhares, infinitamente, de planetas no mundo, todos habitados. Eles não estão aí só porque nós vamos olhar para o céu e achar bonito. Em vida, todos, e tem objetivos, e tem um porquê. Cada um desses espíritos que habitam, que fazem parte, né, de todo o universo, cada um deles estão submetidos às leis de Deus. Simples assim. E o Espiritismo vem nos esclarecendo tudo aquilo que é necessário para nós sobrevivermos na atualidade, no meio de tantas modificações, de tantas ideias, as ideias que vêm da espiritualidade maior e as ideias que vêm do submundo espiritual, porque o submundo espiritual está presente ainda na Terra e estão disseminando o mal, levando a sua perversidade, modificando toda e qualquer ideia que leve o homem a uma estabilidade moral mínima. Eles não querem, destrói a família, destrói a ideia da mãe, destrói a ideia daquilo que é essencial. Ué, eu já estou mexendo naquilo que vai trazer a estrutura emocional necessária para nossos espíritos ainda muito errados. Nós precisamos do amor da família. Nós precisamos do pai, da mãe, dos filhos, dos que estão conosco, na formação do nosso lar, esposa, companheiro, aqueles que vão sustentar-nos emocionalmente, nós não conseguimos ficar na Terra. Por que tem tanto suicídio? Por que tem tanta depressão atualmente? Que hoje é o que falam os psicólogos, os psiquiatras estão lidando com obsessão, tudo quanto é jeito, nem sabem como, porque não admitindo a influência do espírito, vai ser difícil chegar a uma conclusão. A ciência está evoluindo, mas ela tem que aceitar que o espírito existe, que ele subsiste neles. Senão, não vão chegar com aquela necessário amparo às mentes conturbadas do mundo de hoje. Por que tem esses tantos de desvios mentais, autismos de toda forma, e vários estão aí sendo estudados? Porque o homem ainda não encontrou o amor, nem o evangelho na sua vida. É simples, é isso. É exatamente isso que a doutrina espírita vem nos explicando. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Aí fica difícil, porque a vida terrestre, nós vivemos pouco, esse corpo aqui vive quanto tempo? Alguns estourando no máximo 100 anos, 80, 70, o que for. Mas ele não vale nada quando o Espírito Santo. Quando o Espírito retira, ele é um monte de células que nos serviu até aquele momento. Uma vez que nós já desencarnamos, ele é colocado na terra, da terra veio, da terra volverá. Mas o Espírito, o que é que vive? O Espírito. O importante é o Espírito que nós fizemos. Então, sem nenhuma certeza com o porvir, vai ficar muito difícil para nós. Então, nós
como se fosse a divisão do mais precioso dom da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos, porque ela só vê a vida material. Então, isso ocasiona um engano muito grande para nós. Então, os Espíritos têm nos ensinando, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar em que aí se encontra vastas proporções, assume tudo que nos rodeia, porque a nossa explicação nunca vai ser justa e nem total e nem verdadeira, porque eu já tive apenas a vida da matéria. A vida da matéria acabou tudo. E não é o que acontece, porque o Espírito permanece, a influência permanece, o mundo espiritual nos ensina aqui no Livro dos Espíritos. Normalmente, não é? A vida, os espíritos convivem de ordinário, é palavra, o Espírito é verdade, de ordinário, inclusive nos dirigem naquele sentido do quanto nós permitimos, porque o nosso livre-arbítrio é preservado. Nós temos livre-arbítrio dado por Deus. É um bem que Deus nos dá. Agora, o livre-arbítrio, nós vamos ter as companhias espirituais que nós desejarmos. E só chega perto do nosso ambiente, do nosso, vamos dizer assim, do nosso mundo aqui vibracional, aquilo que nós temos, aquela simpatia, e que nós não estamos bem, porque quando a gente não tem, não adianta espíritos quererem nos levar para o caminho do mal, de tudo isso, porque nós não vamos encontrar sintonia. A sintonia é a palavra correta para explicar o problema da obsessão. Não existe obsessão unilateral. Toda obsessão tem alguém, encarnado ou desencarnado. Não é apenas só de uma pessoa. Então, que aí se vê que a importância que dá ao bens terrenos está na razão inversa da fé na vida futura. Quando nós damos mais aquela importância para a vida futura, então aí realmente nós estamos finalmente, depois de 7.000 anos, 8.000 anos, 5.000 anos, cada um na sua data, 3.000 anos, 2.000 anos, Jesus começando a entender o que é revelação. Que só foi possível esse conhecimento graças à codificação que Kardec realiza no século XIX, né? O homem instintivamente procura o seu bem-estar, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Então, o desejo de bem-estar força o homem a tudo melhorar, porque o instinto do progresso que nós temos, da conservação, se ele trabalha por necessidade, por gosto ou por dever, obedecendo aos desígnios da providência, nós todos somos abençoados por Deus. Não existe espírito incompleto. Escutando uma palestra muito extraordinária do Dr. Sérgio Felipe, espírito conhecido no meio espírita também, ele explica que nenhum espírito é incompleto. Falar é criminoso, é inferior, sim, do ponto de vista moral de comportamento, mas ele, quando é criado, ele é completo.
E tem ali o nível de consciência, tem gravado no nosso subconsciente a noção do que é o infinito, de que é o espírito e que ele tem a condição de amanhã se tornar um espírito perfeito. Vai levar 5.000, 2.000, 3.000, 1 milhão de anos, sei lá. Então é essa noção, a vida futura que nós precisamos entender e que é importante para nós. Então, meus irmãos, o que é que André Luiz vai nos ensinar? Que nós, para alcançarmos a vitória, que nós precisamos alcançar a vitória na nossa vida. Nós reencarnamos para trabalhar e para melhorar. Todos nós, sem exceção. E nem dizer eu estou doente, eu não posso, eu já fui, já sofri muito, eu não tenho as condições que eu gostaria de ter. Isso não vale. Porque cada um recebe a medida do que merece. Porque Deus é justo. Esse é o ponto principal do Evangelho para entender. Cada criatura recebe de acordo com o que merece, de acordo com o que é necessário para a nossa própria evolução. Ora, se não existe morte, a não ser o corpo físico que fica na terra, se nós somos eternos, se nós temos toda a possibilidade de modificar a nossa vida amanhã, o tempo que for, como que nós não vamos desde agora começar a entender melhor a nossa situação espiritual e deixar o egoísmo, deixar o orgulho, deixar a vaidade que nos acompanha há milênios? Aqui no Evangelho os Espíritos falam que as duas maiores doenças, pode-se dizer, eles chamam de vício, é o egoísmo e o orgulho. O maior vício do homem é o egoísmo. O dia que nós começarmos a ficar melhores e pensar mais no próximo, nós vamos evoluir em onde estivermos, do que nós estivermos fazendo, porque é da lei de Deus. Está lá, todos nós vivemos o amor do Pai, que está, se os irmãos puderem, vão estudar lá no livro Evolução e Dois Mundos de Chico Xavier, pelo Chico Xavier, vai nos explicar que nós vivemos num mundo de fluidos que envolve o fluido cósmico universal, que é o hálito do amor divino. Nós estamos inseridos nele, todos, sem exceção. Então isso já seria uma bênção para nós pensarmos nisso antes da gente ficar muitas vezes com dificuldade para melhorar a própria vida. Então diz André Luiz: vives a aflição de situações frustrantes, desperdiçastes o bem material, assumindo compromissos inconsequentes, tivestes insucesso nos negócios com muitos prejuízos, fizeste a escolha errada, foste surpreendido pela derrota, sofreste a decepção de amigos, descobriste uma enfermidade irreversível, mergulhando no desespero, recebes a indiferença do familiar mais próximo, que arranca gemidos abafados do amor. Perdeste o ente mais querido, afundando na solidão e na inquietude. Diagnosticastes inibições e conflitos íntimos, que é o que acontece conosco normalmente na nossa vida. Envolvido nessa teia de frustrações, carrega desilusões, por fardo insuportável. E pensa que toda a existência vai ser assim. Entretanto,
nessas horas amargas, em que te sentes desolado e perdido, quando tudo parece conspirar contra ti. A doutrina espírita te descortina. Aí entra o ponto de vista que a vida futura descortina para nós a vida espiritual e a reencarnação, explicando que a experiência do corpo físico é provação transitória no trajeto luminoso de nossa evolução. É eterna. A reencarnação é eterna. São os reajustes necessários. Além do horizonte material, a imortalidade te espera no reino de amor e de justiça, onde poderá entender melhor as razões. Por que os dias de hoje têm tantas lágrimas e espinhos? Não te aflijas, porém, com as dificuldades, os espinhos. É o que nós aprendemos. Os Espíritos estão há séculos nos ensinando. Tem amor, tem paciência, tem tolerância. O que é que fizeram os grandes missionários? O nosso Chico Xavier se despediu há pouco tempo da Terra, que é o nosso Kardec reencarnado. Quantos exemplos de paciência, de amor, de benevolência que ele deixou para a humanidade. Esforça-te na elevação interior, cultiva o trabalho honesto, convive bondosamente com os companheiros de jornada, ainda que eles exijam doses de tolerância e de compreensão. Mantenha a fé em Deus, ainda que as incertezas te sugiram incredulidade. Aí vem o Evangelho, para nós terminando. Busca a inspiração do Evangelho para a tua vida e acredita que Jesus te ampara e te conforta a cada instante, para que não abandones o serviço digno e o esforço nobre. Porque Jesus veio à Terra, para que ele encarnou? Para nos dar a lição, para nos ensinar. Veio por amor e já nos testificando do amor do Pai. Então vamos imaginar a potência do amor do Cristo para nós, porque de Deus nós não temos nenhum. A nossa mente não dá como nós podemos alcançar e entender. E dizia o Chico que nós não entendemos o amor de Jesus, porque é de uma potência de 1000 de fogo, temos emoção de partículas de amor e de desprendimento para todos nós. Então, meus irmãos, nós vai nos ensinando André Luiz. Contudo, não esperes louros e aplausos no caminho. Se tua decisão é seguir os passos de Cristo, sabes que a luta é conquistar o bem e o troféu da vitória à cruz. Qual foi o troféu de Jesus? Ele foi entendido pela humanidade? Ele foi amado pela humanidade? Não. Ele foi traído por toda a turba pela qual ele auxiliou, curou pessoas feridas, deu vista aos cegos, curou todos os possessos. E o que ele recebeu? Solta Barrabás. Foi o que eles gritaram. Não todos, mas é o exemplo da humanidade ainda arraigada. A maldade, a ignorância completa espiritual, sem entender a importância de nós nos doarmos ao outro. Por isso ele foi
sentido psicológico, porque nós temos que aprender a lutar pelo que nós cremos e não podemos ter medo do outro, porque ele não pensa como nós, mas sempre com aquele respeito, aquela que a doutrina nos oferece. Então, é importante expor seu ponto de vista, o ponto de vista que fala da doutrina espírita, da vida futura, que é o nosso capítulo. É importante expor o seu ponto de vista a respeito da vida. Nós não temos que ficar quietinho, caladinho e falar não. Nós não vamos sair expondo, obrigando o outro a querer pensar e fazer como nós queremos, mas nós temos obrigação de expor o nosso ponto de vista da doutrina, com respeito, com dignidade e com fidelidade, em vez de ficar com medo de expor, exaltando os ensinamentos do Evangelho, mas suas atitudes é que vão revelar se você está realmente com Jesus. Nós vamos expor, mas nós estamos mesmo com Jesus só a conduta, e conduta com o Evangelho. Jesus nos abençoe.